Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade na aprendizagem e qual a importância da neurociência dentro do ambiente escolar. A neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso, a organização cerebral, a anatomia e a fisiologia do cérebro, além da sua relação com as áreas do conhecimento. Além de tudo isso, a neurociência, ela tem a compreensão do funcionamento do cérebro. Então, além de nós estudarmos como nós recebemos a informação, nós também vamos estudar para compreender como que essas informações chegam e trabalham até o momento de ser externada essas informações vindas do nosso cérebro. Com isso, o cérebro ele vai criar as conexões entre os neurônios, fazendo com que tenha essa relação com as áreas do conhecimento, fazendo com que a gente aprenda as coisas todos os dias da nossa vida, aprendemos coisas novas. Mas afinal, o que a neurociência tem a ver com a dificuldade na aprendizagem? A neurociência, ela estuda como que as informações chegam no nosso cérebro. E o que é a dificuldade na aprendizagem? É a falta e a falha em alguma parte do nosso cérebro que vai fazer com que nós não recebemos essa informação direito. Então, a neurociência está aí para isso. A neurociência está para auxiliar os estudos na educação, para auxiliar a educação. De que forma? A neurociência vai fazer com que nós entendamos como que cada aluno em particular aprende, como cada aluno vai receber a informação. Se, por exemplo, eu tenho dificuldade no momento de alfabetizar, a neurociência vai vir com estudos, pesquisas, exames, enfim, para que descubra dentro do cérebro daquela criança qual parte, qual lóbulo, qual parte do cérebro, enfim, que está ocorrendo essa falha, está ocorrendo a falta de informação, está tendo essa desconexão. E é aí que vai ser passado para nós da educação, e nós podemos, a partir daí, então, elaborar projetos, atividades e muito mais outras coisas para que alcançamos o objetivo de ir naquela parte em que está a falha. Se eu tenho a dificuldade na alfabetização e com os exames, pesquisas e estudos da neurociência, eu descobri qual é a parte que eu tenho dificuldade na alfabetização, eu vou conseguir elaborar daí projetos para especificamente em qual parte do meu cérebro que há a falta de informação, para que assim possamos desenvolver e evoluir cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem da criança. Boa noite. No primeiro tópico do nosso slide, vamos falar sobre fatores orgânicos. E por que há uma desordem cronológica? Porque há uma interferência no processo de desenvolvimento da criança, o desenvolvimento de poucas células da criança. E essa interferência no processo de desenvolvimento da criança pode acontecer de forma no pré-natal, perinatal ou pós-natal. Outras formas de origem são doenças como, por exemplo, a toxoplasmose, rubéola, drogas, deficiência nutricional durante a gravidez, alcoolismo, tabagismo, entre outras. Tudo isso pode desencadear lá na frente uma dificuldade na aprendizagem ou alguma falha ou desconexão no cérebro da criança. Boa noite a todos, todo mundo bem? Vou falar um pouquinho sobre os fatores ambientais que são de extrema importância no diagnóstico em apresentar uma dificuldade na criança. Por quê? Porque o conteúdo ensinado ele tem que ter uma relação com quem ensina.
A pessoa que ensina, ela tem que abrir um espaço para a construção de novos pensamentos na criança, fazendo com que essa criança possa se tornar um sujeito crítico, pensante, reflexivo. E além disso, a quantidade e qualidade dos estímulos que ela recebe em casa e nos ambientes que ela vive são de extrema importância. Por quê? Porque se essa criança ela não recebe os estímulos desde pequena, ou, ou acaba recebendo estímulos que são maus estímulos, que são estímulos maus, estímulos ruins, ela pode apresentar alguma falha ao decorrer do processo de aprendizagem dela. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre fatores emocionais. Quais são os aspectos familiares que afetam a criança dentro da escola? Nós observamos que há uma interferência negativa no processo da aprendizagem, atrapalhando seu desenvolvimento emocional. Quais são as principais causas em relação a isso? O medo de errar, ou seja, uma criança muito insegura, a rivalidade entre seus irmãos, a superproteção da família, o divórcio, problemas familiares e as mortes mais próximas. Por que isso é gerado? Porque a criança, ela precisa ter um equilíbrio. E caso não tenha um equilíbrio dentro da sua casa, automaticamente dentro do ambiente escolar, ela também não vai ter. Então é preciso ter essa preocupação com as crianças para que quando ela for para a escola, ela consiga se sentir mais segura e que há sempre uma conversa entre o professor, ou seja, a escola, com a família. E como diz Nádia Bossa, a aprendizagem ocorre no processo. Logo, para falar de aprendizagem é necessário entender como o cérebro funciona. Boa noite.